desgraça a gente vê todos os dias, basta ligar a televisão, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos sossegar o nosso corpo físico, permitindo que os nossos corpos espirituais entrem na vibração desta casa. É uma vibração que é carinhosamente preparada pelos nossos trabalhadores desencarnados e encarnados, e vamos permitir que essa energia entre para os nossos poros, por cada pedacinho do nosso ser. Vamos respirar profundamente, deixando-se embebedar por essa energia pura e salutar. Vamos sentir que o nosso corpo físico relaxa, que o nosso coração se enche de amor e a nossa mente se abre para receber a lição de hoje. Vamos sentir a presença amorosa do nosso mentor espiritual, esse companheiro que não nos desampara nunca, que fiel segue cada um dos nossos passos, tentando nos intuir do caminho certo, mas sempre respeitando a nossa liberdade de escolha. Vamos sentir a presença amorosa das equipes de higienização e limpeza dos ambientes, que purificaram todo Joana, pedindo que eles se desloquem até os nossos lares e, nesse momento, retirem todas as negatividades que por acaso existam lá. Vamos agradecer e sentir a presença das equipes de passe, as equipes de ensinamento da casa, que preparam cada palestra, que preparam cada passe, para que possamos receber mais e mais conhecimento e auxílio. Vamos sentir a presença firme, porém muito carinhosa, da mentora da casa, Joana de Ângeles. E com ela vem toda a legião de freirinhas do seu convento, que nesse momento alegres abraçam cada um de nós. E assim vamos sentir a presença mais e mais amorosa daquela que foi a maior das mães, a presença adorável de Maria, pedindo que cada um de nós receba agora a força do seu afeto e, mais do que isso, a força dos seus ensinamentos, para que cada pai, cada mãe aqui presente possa, no dia a dia com seu filho, ser intuído por essa que foi a mãe de Jesus. E que ela nos guie, de mãos dadas, até o Rabi da Galileia. Vamos sentir aquele olhar puro, terno e poderoso, envolvendo cada um de nós. Vamos sentir a presença dele em cada um dos nossos corações. Vamos sentir a força do seu amor, que é capaz de libertar-nos de todo e qualquer mal. Basta que tenhamos fé. E em agradecimento à presença do Rabi e de toda essa legião de espíritos superiores, porque nós nunca estamos sozinhos. Em cada um de nossos lares existe uma legião de espíritos a nos auxiliar. Em cada recanto da terra existem trabalhadores fiéis, encarnados e desencarnados, esperando a nosso pedido de socorro para nos auxiliar. Nós nunca estamos sozinhos. O amor de Deus é poderoso e sempre nos acompanhará. E vamos agradecer a esse amor, oferecendo a eles a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E nessa energia maravilhosa, vamos receber a nossa companheira Célia para os ensinamentos de hoje. Amigos, boa tarde. Que a luz e a paz do Mestre Jesus continue a nos envolver nesta tarde. E hoje, o assunto da nossa conversa, das nossas reflexões, é sobre a lei de ação e reação. Como nós sabemos, a doutrina espírita, ela é fundamentada em 3 pilares muito importantes. O primeiro, e que formam um tripé, um triângulo, né? Nós temos a filosofia, a ciência e a religião. São os 3 pilares que norteiam toda a codificação
dos espíritos, a doutrina dos espíritos. E a nossa doutrina é regida por algumas leis fundamentais, leis divinas, e que a gente vai enumerar algumas. Uma das leis que norteiam a nossa doutrina é a pluralidade das existências. Nós acreditamos que nós vivemos, nascemos e reencarnamos por diversas vezes com o objetivo primordial de evoluirmos. Uma outra lei que nós acreditamos muito é na pluralidade dos mundos. A Terra é só um dos mundos habitados nessa imensidão dessa criação infinita e divina do Pai. E uma das leis que regem também a nossa doutrina é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, se a gente for relembrar um pouquinho dos nossos tempos de estudante, é a terceira lei de Newton. Não me deixem sozinha nessa, né? É a terceira lei de Newton. E que vamos relembrar. O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação corresponde uma igual reação em intensidade, força e por aí vai. Se não me falha, que já há algumas décadas que eu deixei isso lá para trás, né? Mas, fundamentalmente, é essa o conceito da terceira lei de Newton. E o que diz, transportando esta lei para os nossos ensinamentos, para se transformar numa lei divina, o que ela diz? A toda ação, a toda causa, corresponde um efeito. Então, nós vamos combinar que nesta nossa conversa de hoje, nós vamos deixar essa terminologia de ação e reação e vamos usar esta outra terminologia que, do meu modo muito humilde de avaliação, cabe mais à nossa doutrina, que é a denominação de causa e efeito. A toda causa corresponde um efeito. Então, é essa terminologia que a gente vai estar adotando hoje para a gente estar conversando. E eu vou pedir licença para os senhores para eu também poder consultar os meus apontamentos, porque este é um assunto que nós temos que trilhar com muito cuidado, para que a gente não caia em julgamentos profanos nem muito condizentes, né? Este é um tema que a gente tem que seguir necessariamente a doutrina dos espíritos, para que a gente seja bem fiel e não fale coisas desnecessárias. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. E por que nós estamos adotando essa diferenciação entre ação e reação e causa e efeito? Se nós vamos lá, em ação e reação, se nós analisarmos assim, se nesta lei, quando diz, se eu pegar um martelo e vir aqui e der uma martelada no meu dedo, a dor vai ser correspondente à força que eu empregar e vai ser uma coisa. Vai ser algo imediato. Eu não vou deixar para depois. Eu levei uma martelada, eu vou sentir na hora. É uma lei da física. E ela é muito material. A lei de causa e efeito é uma lei moral. Eu causei alguma coisa e vou receber o efeito daquela ação. Então, nós nos reportamos mais a uma lei de origem moral. Ela também, nós não podemos dizer que a lei de causa e efeito, ela é imediata. Não é. Às vezes, depois, no decorrer da nossa conversa, nós vamos ver que às vezes nós estamos passando por algumas situações que nós não ocasionamos necessariamente nesta existência. Ela pode ser fruto de algumas coisas de existências passadas. Então, quer dizer que ela não é uma lei de efeito imediato. Ela pode ser, às vezes, por diversas vezes, postergada para outras fases das nossas existências. E ela também é alguma coisa que toca mais a nossa capacidade de pensamento e de reflexão. E é por isso de estarmos usando hoje essa terminologia. E quando nós dizemos quando a gente diz alguma coisa de lei
de causa e efeito, de a lei de ação e reação, é muito natural que nós nos reportamos aquela terminologia muito usada por nós espíritas também, que é a lei do karma. Já ouviram? Este é o meu karma. Tudo é o meu karma. Eu estou pagando um karma. E o que é o karma? O karma é uma palavra sânscrita que quer dizer resgate. Quando a gente fala, eu estou resgatando algo, é alguma coisa também que vai nos reportar ao sofrimento. Concordam comigo? Nunca a gente fala que aquele karma, ou poucas vezes, nós nos reportamos ao karma como algo positivo. Sempre nos reportamos ao karma como algo negativo, como algo pesado, como algo que vai nos fazer sofrer. E na realidade, realmente, a terminologia de karma tem essa conotação. Diferentemente da lei de causa e efeito, que nos remete a uma ideia de futuro. E o futuro pertence às nossas construções do presente. Então, necessariamente, a lei de causa e efeito não vai nos reportar a sofrimentos nem a resgates que nos causam dor ou que vão nos levar a vivências que nos trarão sofrimentos, né? Então, a lei de causa e efeito nos remete a um futuro que pode ser construído a cada dia e ao passar das nossas existências, de acordo com o nosso grau de evolução, com o nosso livre-arbítrio e com a nossa vontade de evoluir. O porquê dessas terminologias serem tão importantes na nossa vida. E a lei de causa e efeito nos remete também a uma outra terminologia, essa sim, muito presente na doutrina dos espíritos, que é a questão das provas e das expiações. Já ouviram? Nós vivemos, ainda estamos habitando um planeta que é um planeta de provas e expiações. E a gente pergunta, o que é um planeta de provas e expiações? É só a gente olhar ao nosso redor. Vivemos num planeta de provas e expiações que, de acordo com as mensagens dos espíritos superiores que nos chegam a todos os momentos, nosso planeta está num momento de transição para um planeta de regeneração. O planeta de regeneração é aquele planeta que só vai ter anjos de asas, né? E vai ser tudo lindo e maravilhoso? Não, também não. Num planeta de regeneração, ainda existirão a dor, o trabalho, mas já com espíritos mais voltados à prática do bem. O mal ainda vai persistir entre nós, mas não neste grau que nós vivenciamos na nossa atualidade. Então, estamos sim num momento de grande transição, no momento dos trabalhadores da última hora serem chamados para que possamos transformar o nosso planeta num planeta de regeneração. Mas, por enquanto, habitamos um planeta de provas e expiações. E o que vem a ser uma prova? Diz para mim, vamos lá, se vocês concordam comigo. Uma prova não significa necessariamente que eu esteja sofrendo. Uma prova, diferentemente de uma expiação, ela não deve ser encarada como uma questão de sofrimento. Uma prova é uma oportunidade que a misericórdia divina nos dá para que possamos reparar as nossas faltas e evoluir. Uma expiação, ela diz respeito a experiências que vamos ter que vivenciar, às vezes, por uma, entre aspas, bem entre aspas, uma imposição da divindade, para que nós também possamos
reparar faltas ou comportamentos equivocados que tivemos em outras encarnações ou em outros momentos da nossa vida. Então, toda expiação que passamos é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas a nossa pouca evolução, por diversas vezes, uma pequena prova, nós transformamos numa grande expiação. Uma pequena prova que nós poderíamos, como se diz muito normalmente, tirar de letra, nós transformamos num grande sofrimento. E aquilo se torna um grande entrave para a nossa evolução. Quando, na realidade, aquela prova deveria ser um degrau para a nossa evolução. O quão nós temos, pela misericórdia do Pai também, o livre-arbítrio para escolher a maneira que nós queremos, ou a forma que nós queremos dar, o encaminhamento que nós queremos dar para a nossa vida aqui neste planeta. O Pai nos dota do livre-arbítrio e nos dá também a responsabilidade pelo caminho que a gente quer seguir aqui na nossa vida depois que a gente reencarna, depois que nós reencarnamos. E nós também, nós não somos assim tão coitadinhos, nós também temos condições de enquanto espíritos desencarnados, enquanto na erraticidade, nós temos sim alguma liberdade para estar fazendo o nosso planejamento reencarnatório. E lá na erraticidade, quando nós temos à nossa frente todo o descortinar das nossas existências, aí nós podemos fazer um planejamento e escolher quais são as provas que a gente quer, que nós queremos estar passando pela aquela reencarnação que vai estar à nossa frente. Isso também é uma grande misericórdia do Pai, nós podermos escolher as nossas provas. Mas, como eu já disse que nós temos o livre-arbítrio, quando nós estamos lá na erraticidade, a gente escolhe uma série de provas, né? E diz assim, quando eu reencarnar lá, eu vou ter logo 10 filhos. A espiritualidade fala, não, é melhor ter só 3, e olha lá. Não, mas aí a gente chega aqui e não consegue nem os 3. E se tem os 3, a gente fala, meu Deus, como que eu, fui ter coragem de ter. Mas a gente pediu muito mais. Mas a misericórdia do Pai nos alinha ainda nas provas que a gente pede. E nós, quando estamos aqui, nós temos os nossos sofrimentos, as nossas provas, e temos, sim, que encarar essas ocasiões e esses fatos como os degraus possíveis para a nossa evolução. Assim, e desta forma, é que nós conseguimos galgar degraus para o nosso burilamento do nosso espírito. E caminhando com a nossa reflexão, aí a gente vai perguntar, e por que a gente ainda precisa de provas? Todos os espíritos precisam de provas para sua evolução. Nesse patamar de evolução que nós estamos, o Livro dos Espíritos nos diz sim, que nós precisamos ainda dessas provas, que essas provas são muito úteis para a nossa evolução. Só que os espíritos mais evoluídos que nós, eles não mais necessitam dessas provações para o seu burilamento, mas para que eles possam auxiliar a nossa evolução, espíritos elevados escolhem provas difíceis, ou são aqueles espíritos missionários que reencarnam entre nós, para que possam nos auxiliar na nossa evolução. Nós, no grau que nós estamos, nós ainda assim precisamos dessas provas para a nossa evolução. E toda prova que nós conseguimos passar na nossa evolução é motivo de grande alegria. Quando nós somos jovens, e nós que temos filhos adolescentes, que estão naquela fase de estudo, de vestibular, de
conseguir graduar grau na universidade, a gente vê o tanto de esforço que esses jovens ainda, muito jovens, em tenra idade, lá nos seus 20, 22 anos, se impõem para que eles consigam aquele sucesso. Eu estou vivenciando isso no meu lar e eu vejo, poxa vida, tão jovem ainda e já chamando para si uma responsabilidade tão grande de uma formação, de uma graduação. Mas isso tem um objetivo, que é a graduação, que é ter o seu diploma universitário, de poder galgar uma posição melhor, de conseguir ser útil na sociedade. Então, essa é uma prova ou é um trabalho forçado, né? Uma coisa que dá trabalho mesmo e que requer um esforço grande, mas com um objetivo que já está lá na frente. E assim também é a nossa vida. Nós, espíritos, nós nos impusemos alguns trabalhos, algumas dificuldades, algumas provas para que possamos evoluir, para que lá na frente a gente consiga galgar mais alguns degraus na nossa evolução. E isso tem que ser encarado, e o quanto isso é difícil que nós possamos ver nessas situações e nessas condições que nos são apresentadas, motivos de resignação e de encarar mesmo essas ocasiões como oportunidades de evolução. O quanto nós ainda reclamamos e perguntamos e logramos a culpa. Mas por que Deus está, me impondo tantas dificuldades? Ao passo que esquecemos que fomos nós que escolhemos as nossas provas, nós estamos quase que fatalmente reparando erros que fizemos em outras ocasiões das nossas existências e não damos a devida importância, o devido valor e enaltecemos a oportunidade daquela evolução e de estar vivenciando essa oportunidade de, não um sofrimento, mas de um trabalho que vai, com certeza, nos levar a uma felicidade futura. O quanto ainda somos tão pequenos e precisamos tanto evoluir para poder conseguir enxergar nessas situações um motivo de alegria. E essas questões que quando nós estamos vivenciando ou vemos amigos ou próximos de nós passando por uma dificuldade muito grande ou espiando uma falta muito difícil e nós vemos naquela criatura, naquele irmão, um sofrimento, até um sofrimento físico, é quase que fatal a gente falar, mas certamente está pagando alguma coisa que fez em vidas passadas, ou isso é culpa de ter feito alguma coisa que não devia. E o quanto que nós somos errados, o quanto nós julgamos erroneamente, e o quanto nos falta no nosso íntimo a caridade. Porque nós não temos a mínima condição, nem moral, nem espiritual, de julgar o que quer que seja, nem mesmo as nossas próprias situações que vivemos. Nós não conseguimos, de forma alguma, sentir, por um segundo que seja, a dor que sente o outro irmão. Porque a dor que sente o outro irmão é só dele. A dor que dói só nele. Só ele sabe a intensidade daquele sofrimento ou daquela provação que ele está passando. E nós, enquanto irmãos, enquanto próximos, só nos cabe, nesse momento ou nessas situações, a caridade, o auxiliar. Porque o Evangelho é muito claro em dizer que existe o bem sofrer e o mal sofrer. Outra máxima do nosso Evangelho é: fora da caridade não há salvação. Como que nós queremos salvar, ou como que nós queremos ser bons espíritos, ou criar um pouquinho mais de luz no nosso espírito,
se nós ainda julgamos a dor do nosso irmão. Então, o que nos cabe nesse momento? É somente o auxílio, auxiliar no que é possível. Aquela oração da sabedoria é muito, e eu procuro sempre pôr no meu dia a dia, que eu possa aceitar todas aquelas dificuldades que eu não posso mudar. Que eu tenha capacidade de mudar tudo aquilo que estiver ao meu alcance. E que eu saiba diferenciar uma da outra. Né? Que eu saiba ter aceitação. Que eu saiba ter resignação. Só que nós também não podemos nos acomodar. Né? Nós não podemos falar, eu sofro mesmo porque certamente eu estou pagando, porque coisa boa no passado eu não fui. Certamente que não fomos, né? Certamente não aqui não estaríamos. Estaríamos em mundos mais felizes. Mas o que nós temos e a nossa responsabilidade é fazer o nosso dia hoje muito melhor do que ele foi ontem e amanhã será muito melhor do que está sendo hoje. Essa é a nossa obrigação, essa é a nossa missão, enquanto espíritas, enquanto cristãos, enquanto irmãos, enquanto pessoas, criaturas do Pai. Nós temos obrigação de ser felizes. O livro dos Espíritos diz que se nós, tem uma pergunta que eu não sei o número, mas que diz assim, se nós temos o direito de buscar afastar aquele mal que está nos afligindo. E o livro dos Espíritos é muito claro, diz, nós não temos o direito, nós temos a obrigação. Nós temos a obrigação de resolver aquelas pendências que nós temos, porque nós viemos para este mundo, e eu costumo dizer sempre, nós não viemos para sofrer. Nós sofremos momentaneamente, nós viemos para ser felizes. É só a felicidade que o Pai quer de nós. O Pai não quer que os seus filhos sofram. E nós não podemos encarar aquelas adversidades que nós temos na nossa vida como sofrimentos eternos. Nós temos que buscar solucionar aquelas dificuldades. E ontem, durante um curso que uma reunião de trabalhadores aqui na casa, nós falávamos sobre a prece, o poder da prece. Então, a prece, e isso depois ficou um ambiente muito agradável entre nós, porque nós chegamos à conclusão assim, que nós podemos viver em prece. Nós sim temos momentos no nosso dia a dia, do nosso dia, que nós temos que parar e fazer uma prece mais direcionada ao Pai, nos recolher e fazer uma prece ao Pai, mas que nós podemos viver em prece. E aí nós discutimos, como é que nós podemos viver em prece? Nós podemos viver em prece a partir do momento que a gente aprenda, e é um exercitar, de agradecer a cada momento que nós temos no dia. Se nós saímos e vemos um sol, que a gente pudesse elevar o nosso pensamento e agradecer ao Pai, que hoje nós temos um sol. Se a gente sai naquele dia e nós temos a chuva, que a gente pudesse agradecer, porque hoje também está chovendo e a gente precisa da chuva. E isso é uma prece constante. E aí nós estaríamos vivendo num estado muito mais iluminado e muito mais de ligação com o Pai. E as trevas que povoam todo o nosso redor teriam muita dificuldade em nos atingir. Porque as trevas, elas não podem com a luz. Elas se afastam, elas não conseguem enxergar, elas não podem com a luz. A luz é muito mais forte, muito mais poderosa do que as trevas se afastam. E se nós conseguíssemos, minimamente nas nossas 24 horas do dia, permanecer em prece e vivenciar em agradecer, certamente teríamos muito menos as nossas obsessões, as nossas tristezas, as nossas amarguras durante o nosso dia, porque nós iríamos conseguir ver Deus em muitos momentos da nossa vida. E toda essa dificuldade e toda essas causas e efeitos e essas ações e reações das nossas atitudes se tornariam muito mais leves, porque o Pai diz, e Pedro é muito claro na sua epístola, que o amor cobre uma multidão de pecados.
E o amor cobre uma multidão de faltas. Faltosos todos nós somos. Senão aqui não estaríamos, mais uma vez eu repito. Mas o amor, o Mestre Jesus já esteve entre nós. E ele já nos ensinou que o amor é a alavanca que vai nos impulsionar a nossa evolução e a nossa subida até o Pai, Senhor de nossas vidas. Então, que nós possamos sair daqui hoje felizes com a vida que nós estamos trilhando para a nossa evolução. Mas que a gente procure, a cada dia, transformar todas essas amarguras, esses sofrimentos que ainda nos rodeiam, como em motivos para nós crescermos, glorificarmos, louvarmos e podermos, de certa forma, praticar a caridade para conosco e para com o nosso próximo. Assim, nós teremos, certamente, já estaremos vivendo e usufruindo de um futuro de regeneração nesse planeta azul maravilhoso que nós habitamos. Então, que possamos retornar aos nossos lares mais confiantes de que tem um Pai que olha por nós e que somos as suas criaturas e o Pai não abandona nenhuma de suas ovelhas. Muito obrigada a todos e que assim seja. A gente tem muito o que pensar, né? Temos aí um fim de semana aí de muita coisa pra gente pensar e mais do que tudo, gente, vamos praticar, né? O amor sem caridade é um amor vazio, é um amor inócuo, não é amor, né? Às vezes as pessoas confundem amor com paixão, às vezes e principalmente confundem amor com interesse. E o amor não é nenhuma dessas duas coisas, tá? A gente tem que ter caridade. Tem um ditado que fala que ninguém é tão rico que não possa receber nada, nem tão pobre que não possa doar. E a gente pode doar muito, é isso que nós vamos fazer agora. Tá? Nós vamos dar um pouco do nosso amor, da nossa energia para aqueles que estão passando necessidade. Então eu peço que vocês fechem os olhos novamente e imaginem, né, que nós estamos num campo muito florido, lá no convento de Joana, repleto de uma relva verde, salpicado de flores amarelas. Existe um sol brilhante, gostoso, e uma brisa suave que vai e vem, vai e vem. E aí cada um se imagina como quiser, caminhando, sentando, correndo, conversando, né? Nós vamos nos imaginar envolvidos nessa paz, nesse lugar maravilhoso, né? Existe um riacho, a gente ouve esse barulho dessa água límpida. Quem quiser pode ir lá, mergulhar os pés, sentir o frescor. E neste momento, embevecidos com essa imagem, a gente vai sentir que de nossos corações flui uma energia muito luminosa. Um facho de luz que emana de nós. Luzes azuis, luzes cor-de-rosa, verdes, amarelas. Cada um de nós vai doar aquilo que tem condições de doar. E toda essa energia vai formar acima de nós um grande coração. O coração das nossas energias positivas para o nosso planeta. E dentro deste coração de energia nós vamos colocar o nosso planetinha azul. Vamos colocar a nossa Terra, que tanto necessita de energia e tanto necessita de amor. E vamos perceber que ela roda devagar, para que cada um dos 6 bilhões de habitantes possa ser agraciado com essa nossa energia. Que cada um que está nesse momento no hospital, sofrendo com dores, possa receber a luz verde da saúde. Que cada um que está envolvido numa guerra, que está sendo envolvido numa traição, possa receber a luz rosa do amor. Que todos os dirigentes planetários, espirituais e não espirituais, que cada presidente, cada rei, cada comandante de um país receba a luz azul da harmonia, para que eles possam cuidar dos seus semelhantes, dos seus cidadãos, como seres fraternos, como seus irmãos e não como comandados. Que cada pessoa abandonada possa receber a luz lilás da espiritualidade, para aceitar aquilo que ela está recebendo como prova, como expiação. Porque ninguém está abandonado, ninguém está sozinho.
Muitas vezes eles estão nas ruas porque estão resgatando coisas de outras vidas, por atitudes que eles mesmos plantaram, que eles possam ter aceitação, mas principalmente que eles possam ter força para sair desta situação. Vamos imaginar essa energia chegando aos manicômios e a todo e qualquer ser que neste momento necessita do nosso amor. E assim, embevecidos por essa luz, vamos oferecer ao nosso planeta Terra a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos lembrar que Jesus pediu que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que significa que tenhamos que nos amar e nos respeitar. E apenas oferecer ao outro aquilo que nós queremos que se ofereçam a nós. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.